Tudo bem, pessoal? Nessa chamada do autor, a gente vai fazer uma evolução aqui dos principais modelos orçamentários aplicados no mundo. Normalmente esses modelos eles usam como base os Estados Unidos da América e outros países, inclusive o Brasil, segue total ou parcialmente essas metodologias. Vamos começar então com o orçamento tradicional que surgiu em 1822 na Inglaterra. Primeira coisa, qual é a dimensão, certo, desse orçamento? Esse modelo orçamentário, ele tinha uma dimensão, que é o objeto do gasto, é o que você vai comprar. Então a dimensão aqui era o objeto do gasto. Objeto do gasto. Esse objeto do gasto, a gente observa inclusive nos modelos atuais, que é o elemento da despesa, ele está aqui. O foco desse orçamento era ser um instrumento de controle político, para, no caso da Inglaterra, limitar os poderes do rei. Então, foco. Controle político. E o controle, os órgãos de controle atuavam em que sentido? Eles atuavam no sentido de garantir a legalidade do orçamento e a honestidade dos agentes. Ou seja, o controle tinha como foco honestidade dos agentes e legalidade do gasto. Desempenho. O orçamento de desempenho, ele tem outra proposta, ele tem duas dimensões. Uma das dimensões, ele já toma emprestado do objeto do gasto. Ele vai ter o objeto mais o programa de trabalho. O foco dele, do orçamento desempenho, era a organização. Ou seja, aqui já se trabalhava com objetivos e propósitos. Qual é a diferença do orçamento de desempenho e do orçamento tradicional para o orçamento programa? É que no orçamento programa você já conciliava planejamento com execução. Perfeito? Só completar aqui. Orçamento programa, que também é conhecido como PPBS. Program, Planning, Budget System. O que é que você vai ter aqui? Você vai ter o planejamento, você vai ter a programação, essa programação que você tem que entender como priorização, e você vai ter a orçamentação. E aí, para fazer um alinhamento aqui, o planejamento hoje, ele seria um plano de médio e longo prazo, seria o PPA. Dentro da ideia do planejamento seria médio e longo prazo. O PPA não é de longo prazo, o PPA é de médio prazo. Mas dentro da doutrina, a dimensão do planejamento é longo, médio prazo. Programação seria a LDO, que é priorização. Observe que a LDO trata de metas e prioridades. Prioridade tem tudo a ver com programação. E orçamentação seria a LOA, ou seja, por que a gente induz que na federação se usa orçamento programa? Porque você tem os três instrumentos, PPA, LDO e LOA, cada um desses representa um dos três pilares do orçamento programa. Outro ponto importante que o foco aqui é ser instrumento de planejamento. Ou seja, a ênfase do orçamento programa era o planejamento. Ele levava o planejamento bem a sério. E aí, quais são os 4 elementos do orçamento programa? Que isso aqui são as dimensões e os elementos. Você vai ter aqui os objetivos e propósitos. Objetivos e propósitos. Você vai ter os programas. Você vai ter os custos dos programas.
e você vai ter as medidas de desempenho. Você vai ter as medidas de desempenho. Vamos agora para o base zero. O base zero, ele não é, digamos assim, esse bicho-papão que é ruim. Ele apenas é trabalhoso. Então, o orçamento base zero, ele surgiu em 1973. Ele foi aplicado no estado americano da Geórgia, pelo então governador Jimmy Carter. E o foco dele, por incrível que pareça, é o mesmo do orçamento programa. Ser um instrumento da administração. E entre os seus elementos, eu vou destacar aqui dois. Você vai ter as unidades de decisão, e você vai ter os pacotes de decisão. O que é que o orçamento base zero ele traz assim de novidade em relação principalmente ao orçamento programa? É que o orçamento base zero ele parte da seguinte premissa: não existe nenhuma despesa com, digamos assim, direito de existir. Toda despesa deve ser justificada. Ponto. Toda despesa deve ser justificada, inclusive os gastos previdenciários, inclusive os gastos com o pessoal, inclusive as obras que estão na metade. Tudo tem que ser justificado a cada ciclo orçamentário. Outro ponto importante é que alguns consideram o orçamento base zero uma técnica, por quê? Porque as suas unidades de decisão elas podem ser, por exemplo, elas podem ser unidades. Se a tua unidade de decisão for uma unidade organizacional, você pode usar o orçamento de desempenho, você pode usar o base zero atrelado ao desempenho. Se a tua unidade de decisão for a ação orçamentária e o seu pacote de decisão for um programa, então você pode usar o base zero dentro do orçamento do programa. Por isso que alguns consideram o orçamento base zero técnica, porque ele pode ser acoplado a outros modelos orçamentários. Perfeito? Incremental. O incremental, e ponto importante, esses quatro aqui de cima são os mais importantes. Esses quatro de baixo caem com menor frequência em prova. Incremental. O incremental são ajustes marginais. Ajustes marginais. Ele caracteriza a ausência de planejamento. Se você usa o orçamento incremental, é porque você não tem planejamento. Então, o orçamento incremental ele vai totalmente contra o que prega, por exemplo, o orçamento de desempenho, o orçamento programa e o próprio orçamento base zero. Outro ponto importante, que é o orçamento participativo. Quero fazer uma diferença de orçamento participativo para gestão participativa. No orçamento participativo, você tem uma combinação da democracia direta com a democracia representativa. Por exemplo, numa prefeitura, se você realmente usa o orçamento participativo, você faz reuniões com a comunidade ou com os líderes, você reserva uma dotação para aqueles líderes e eles decidem onde vão alocar. Você está usando o orçamento participativo. É diferente de uma gestão participativa. A gestão participativa é você faz uma assembleia, uma consulta pública, escuta, mas não dá o poder direto sobre a alocação do recurso. A palavra final vai ser do executivo e ele não vai reservar uma dotação para aquele grupo. Ele mesmo vai decidir. Ele pode até ouvir, ele pode até subsidiar-se daquele debate, mas ele não vai reservar uma dotação para aquele grupo, que é o que ele faz no orçamento participativo. Então, gestão participativa, todos os entes, inclusive a União, faz, só que tem uma diferença. No âmbito dos municípios, a gestão participativa é obrigatória. Só pode encaminhar o PPA, a LDO para a Câmara dos Vereadores, se tiver tido a participação popular por meio de uma consulta pública ou uma assembleia. No caso dos estados e da União, incentiva-se a realização dessas audiências, mas isso não é pré-condição para se enviar o projeto de lei do PPA, da LDO e da LOA. Tem uma diferença. Então, a gestão participativa dos municípios é obrigatória, dos estados e da União é facultativa.
Orçamento participativo não é obrigatório e ele é diferente de gestão participativa, que você apenas faz a reunião, mas não é obrigado a considerar. Por fim, eu trago duas evoluções que ocorreram nos Estados Unidos, inclusive há certo tempo. Pode ser que, inclusive, eles já estejam com certeza eles já estão com outra metodologia, que em breve a gente deve ter conhecimento. Mas, nos Estados Unidos, em 1993, surgiu o novo orçamento de desempenho, que basicamente ele reformula a estrutura de programa, sistema de mensuração de desempenho e sistema de custos. Nesse sistema de mensuração de desempenho é dado uma ênfase na efetividade ao invés da eficácia, ou seja, foco nos resultados e não nos produtos. Isso, inclusive, eu coloco no nosso livro, na nossa obra. E o último modelo, que já está divulgado aí, é o PART, que é Program Access Rating Tool, que basicamente é um programa de ranqueamento, é uma ferramenta de ranqueamento de programas. E aí, basicamente, essa ferramenta ela tem um questionário baseado em evidências, que tem 4 grandes campos. O primeiro campo, conjunto de perguntas, vão ser perguntas baseadas em evidências, com base em finalidades e objetivos, se estão bem definidos. Isso aqui tem peso de 20%. Você tem um planejamento estratégico do programa, 10%. A gestão do programa, peso 20%. São várias perguntas que variam de acordo com a característica do programa. Um programa de infraestrutura é diferente de um programa social. E, por fim, os resultados valem 50%. Com essa média ponderada dos programas, com base nas respostas dos programas, você faz um ranking e os programas que são bem avaliados, você reinveste mais e mantém. Os programas que são mal avaliados, você tenta encerrar eles. Só que o PART ele tem o mesmo programa, ele tem o mesmo efeito colateral do orçamento base zero, que ele também empregava avaliação. Ou seja, tanto no base zero quanto no PART, você traz para a primeira fase da elaboração da LOA e para a segunda fase, que é a discussão dentro do parlamento, você traz, certo, informações sobre o desempenho dos programas. E aí tem aquela velha máxima, se eu não sei como o programa foi, eu me sinto mais à vontade para alocar mais recursos. A partir do momento que eu tenho noção que o programa não teve o desempenho desejado, isso gera um conflito entre o corpo técnico, chamado no âmbito do exterior, nos artigos acadêmicos, de corpo burocrático, e o corpo político. Por isso que o PART e o base zero, eles geram conflitos entre o corpo burocrático e o corpo político. Ficamos por aqui, até a próxima.